Fala amigos palestrinos e palestrinas, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo com mais informações e as últimas informações do Verdão. Antes disso, peço que se inscreva no canal e curte o vídeo, beleza? Vamos seguir o vídeo. Isso. Muito bem, fã de esportes, voltamos com os raros melhores momentos de Palmeiras e São Paulo. Sejamos honestos, né? Oh, meu Deus do céu, que joguinho. Vou aproveitar o retorno de Jean Oddi e começar com ele, que é o cara mais empolgado aqui para falar do jogo. Eu vou ter empolgadão. Ai, Jean Oddi, que 0-0, mas desinteressante, hein? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Pois é, eu resumiria da seguinte maneira esse jogo, William. O São Paulo não quis, e também não sei se conseguiria, e o Palmeiras não conseguiu. Eu acho que isso resume tudo. Isso foi melhor do que todo o jogo, Jean. Obrigado, Parabéns, obrigado. Olha, então acho que eu vou encerrar por aqui a minha participação inicial. Palmas para mim, muito obrigado. Parabéns para o Jean Oddi. Vocês veem que eu voltei em altíssimo nível, muito melhor do que o nível do jogo. Roma te fez bem. Passo a bola para os companheiros. Como é legal um olhar de fora, né? Não é? Maravilhoso, né? Espetacular. Esse foi o gol que não saiu no jogo. Foi o gol do Jean Oddi. Obrigado, É isso obrigado. aí. Vitor Birner, tudo bem? Você está olhando por outro aspecto, né? Parece que o jogo mexeu com você de alguma forma. É uma das raras oportunidades. Eu concordo com o Jean. Primeira coisa, boa noite a você, William, ao Jean Oddi. Mais uma vez, bem-vindo de suas férias. Eu sei que eu vou dizer isso várias vezes durante o ano, se Deus permitir. Boa noite ao Léo, ao professor Celso José, aos fãs do esporte. E a taxa cambial também O que me ajudaram. chama a atenção, eu vou um pouco além do Jean. Vai lá. Não é que o São Paulo exatamente não quis. O São Paulo não tinha como querer, e a gente vai falar sobre a escalação inicial, com Oscar e Lucas no banco, que não é exatamente um desejo do Zubeldia. Né? Clássico era para jogar os dois. Provavelmente, se fosse um jogo de Libertadores de Brasileiro, eles teriam jogado. Aí tem algumas questões ali que... Que é o campo? Campo, exatamente. O São Paulo teve alguns jogadores machucados, ali teve uma conversa dentro do São Paulo, por isso eles não começaram jogando. Perdeu o Ferreira, não tinha jogadores de lado de campo. O Palmeiras tem construído muito pelos lados nos últimos jogos. Nos jogos montou uma linha de 5, colocou um terceiro zagueiro, fechou 2 do lado, colocou 3 jogadores no meio de campo, deixando 2 atacantes adiantados. Não tinha jogada pelos lados. O São Paulo se limitou a fazer o que era possível com a escalação e sem opção de jogadores no banco que mudasse isso, a não ser colocando os principais jogadores em uma outra formação. O São Paulo não tinha como fazer muito mais do que o São Paulo fez hoje. Poderia, obviamente, no lance inspirado, mudar isso. O Palmeiras tinha que fazer mais. Esse número aí, ele é um exagero, né? Não é que é exagero, o número é real, ok. 15 finalizações do Palmeiras, 4 do São Paulo. Mas se a gente olhar a qualidade das finalizações, ó, 2 só certas do Palmeiras, uma do São Paulo. Então... Essas 2 certas, teve um grande lance que foi uma defesaça do Rafael na cabeçada do Flaco e um chute ali de fora da área, meio que despretensioso, que o Rafael encaixou. E assim, por isso que eu falo aqui, número de 15-4, quem só vê o número fala, opa, mas... E é essencial que a gente diga, a ideia de jogo do Abel foi uma ideia de um time agressivo. Um time que, ofensivamente, deveria funcionar, mas que, na prática, só funcionou nos cruzamentos na área. E mesmo São Paulo com o terceiro zagueiro, a marcação da jogada aérea tem sido, para mim, o ponto mais fraco do trabalho do Zubeldia, que é um trabalho que eu gosto e muita gente não gosta. Então, eu acho que o Palmeiras ficou devendo. Hoje, diante do seu torcedor, com a necessidade do resultado, que o São Paulo já estava praticamente classificado, sem 2 dos seus principais jogadores, eu acho que, assim, eu não podia esperar muito mais do São Paulo, a não ser inspiração individual, coletivamente, jogou como nem joga, enquanto o Palmeiras entrou para conseguir mais e o Palmeiras realmente não conseguiu. Porque na realidade, se a gente olhar bem, esse 0-0 ficou legal para o São Paulo, porque o São Paulo fez um clássico fora de casa, já sem Lucas, sem Oscar, claro que depois eles entraram, mas os jogadores foram poupados, teve o problema com o Ferreirinha que você citou, e a gente olha aqui a tabela de classificação, o São Paulo chegou a 16 pontos, o São Paulo está classificado, isso aí ponto final, porque o Noroeste tem 7, ao terceiro não vai chegar. São Paulo pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, mas ainda assim são 4 pontos de diferença. Muito possivelmente o São Paulo fecha essa fase como líder do grupo. Ok. Já o Palmeiras está na seguinte situação. Ele continua em terceiro, a Ponte Preta empatou, né, nessa rodada. Ele continua em terceiro, fica a 2 pontos ali da Ponte Preta e agora, né, vai ter que nas 2 próximas partidas vencer, contar com o tropeço da Ponte Preta e tal, para poder... Eu ainda acho que o Palmeiras passa, mas ele fica numa situação ali que, neste momento,
não está classificado para a próxima fase. O São Bernardo já foi, né? Aliás, se classificar em primeiro, o São Bernardo foi a 22 pontos, ganhou do Guarani e já abriu 5 pontos, dificilmente perde a liderança. A briga agora é para ser segundo lugar do grupo. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Só um detalhe, o São Bernardo com um empate garante o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras, em tese, não depende mais de si, porque esse é um campeonato que você não tira ponto de ninguém. Eu diria até diretamente que o Palmeiras depende do São Paulo, porque o São Paulo joga com Ponte Preta e São Bernardo. Então, essa era a diferença do jogo de hoje. Eu concordo quando o Vitor falava que a gente tinha que esperar mais do Palmeiras, porque é o Palmeiras que tinha que se coçar. Não conseguiu. Agora, eu acho que tudo começou muito... Eu entendo todos esses argumentos, sabe? Tudo isso explica, mas não justifica. Quem quer ver futebol, esse clássico já começou frustrado, com um monte de gente boa no banco. Seja pelo motivo que for. O Estevão estava no banco, bom lembrar, né? Acabou entrando. O Maurício se machuca com 3 minutos de jogo, mas tinha o Estevão no banco. O quarteto do São Paulo, a favor do Zubeldia, hoje você pode dizer que ele utilizou os 4. E contra que ele não utilizou o quarteto, né? O Oscar entra ali mais para perto do fim, no lugar do Luciano. O quarteto mesmo, só Luciano e Caleri. E quando você fala dos números, eu estava vendo a tela também, e fiquei pensando aqui, o primeiro de todos esses chutes, a gol, foi do Richard Rios, encaixado pelo Rafael, com 10 minutos do segundo tempo. E ninguém aguenta, né? A gente sabe que é início de temporada, que os times estão se armando, que os estaduais não atraem como atrai o Campeonato Brasileiro e as outras competições, algumas delas já começando, como a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas eu acho que um mínimo de futebol profissionais têm que apresentar. Eu não sei como vão ser as coletivas dos técnicos hoje. Estou curioso. Eu estou curioso até para saber o que eles vão ter para dizer. Porque se eles tiverem um mínimo de autocrítica, eles vão passar por isso. Como esse jogo foi ruim, amarrado. Mas concordo que foi 0-0 para o São Paulo. O São Paulo não precisa. Quem precisa mais, talvez seja o Zubeldia, que está muito cornetado, e eu acho também com certo exagero para ele, talvez um resultado positivo. Aquela bola do Lucas, acho que é agora, né? É essa a bola do Lucas? Segunda do Afonso, que é a defesa do Everton. De entrar em campo. O chute no gol que o São Paulo deu, o chute no alvo. Nada substitui o talento, né? O cara com 30 segundos em campo, ele fez o que 22 não tinham feito até ali. Segundo o Eduardo Afonso, ele está mais pressionado nas redes sociais do que dentro do CT. O Edu está lá o tempo inteiro, fica com a informação do repórter, apesar de, obviamente, ter gente que não apoia tanto o trabalho do Zubeldia no CT. O Lucas entrou, na hora que o Lucas entra, né, Bertozzi? Ele, inclusive, melhora o São Paulo, e depois aí o Palmeiras tenta muita bola aérea, como a gente está vendo aí nas imagens, né? Muita bola aérea, muita bola levantada na área, entra o Thales também, enfim. Mas nada deu muito certo para o Palmeiras jogando em casa hoje também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Jean, prazer tê-lo de volta direto das ruas de Roma, né? E o sorrisão dele em Roma, é um negócio maravilhoso. Né? Esse homem que normalmente é tão avesso aí a grandes aglomerações de pessoas, dessa vez ele conseguiu aproveitar bem. Mas voltando ao nosso tema aqui... Estava tão bom falar de Roma. O Birner tinha chamado a atenção sobre uma dificuldade do São Paulo em bolas aéreas. E o Palmeiras tentou, ou por limitações para jogar de outro jeito, ou por reconhecer isso, tentou usar muito desse recurso. E acho que não por acaso o primeiro... né, que saiu ali foi a cabeçada do Flaco, que passou por cima, e depois você viu outra que o Rafael defendeu brilhantemente, mas acho que a gente pode falar que as duas melhores chances do Palmeiras no jogo foram essas duas com o Flaco, né? Uma que passou perto, a outra que o goleiro do São Paulo defendeu. Mas é pouco, considerando que o Palmeiras era o time mais próximo do seu ideal, considerando que o São Paulo também fez uma escolha de um time que está em situação mais confortável na tabela, o Palmeiras poderia ter feito melhor. Não acho a situação desesperadora, porque eu acho que, como disse o professor, o São Paulo, o normal é o São Paulo ganhar da Ponte. São Paulo ganhando da Ponte, o Palmeiras com 2 vitórias está classificado, vai classificar. Embora entenda o ponto de vista que o Birner sempre defende bastante, né, da importância relativa do estadual, começar o ano com um revés no estadual, não ficando entre os 8 melhores... Crise. Concordo. Crise. Então, assim, acho que não é importante ganhar, é bom ganhar, é sempre divertido, mas perder então, assim, dá acho problema. Que cabe ao Palmeiras, nesse momento, evitar uma crise, assim, mal a temporada começou,
e por mais longevo que seja o trabalho, por mais segura que seja a posição do Abel, e isso eu não duvido que seja, já vai ter um burburinho. Já tem rolado um burburinho, né? O Palmeiras começou fazendo um mercado animador, mas depois ficou mais tímido, sem conseguir alguns objetivos, tem trabalhado ainda para reforçar o elenco. A contratação ainda não pode entrar em campo. O Paulinho ainda vai demorar um tempinho para jogar. Enfim, a sensação geral do torcedor nesse momento não é de um ultra-otimismo, né? É até de cobrança em algumas situações. E tem sido assim, pelo menos o ambiente nos jogos nesse começo de ano tem sido assim. E acho que uma vitória no Clássico teria ajudado. Não teria melhorado completamente a situação, mas teria ajudado nesse sentido. Então, vai ter que continuar olhando para o resultado dos outros. Em relação ao São Paulo, assim, não acho que eu não vou ficar falando o óbvio aqui, que o time com o Lucas e o Oscar é coisa de outro outra nível. coisa. Você está falando de 2 jogadores que eles têm, em relação à média de talento dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, você tem esses 2 jogadores em campo, quantos jogadores têm capacidade de receber a bola no pé, acelerar, tirar da marcação, sair na cara do gol, como o Lucas fez ali na jogada que o Everton defendeu. Então, se você tem esses jogadores e usa, é claro que você vai ter mais chance de que algo saia bem por ali. Desculpa, Léo, numa situação diferente, porque ela é mais simples de você obter resultados, o Palmeiras tem que olhar agora, porque vão começar, o time vai ganhar, o São Paulo vai ganhar da Ponte, não sei o quê, vai jogar o time principal, não vai. Tá me lembrando um pouco, se fizer isso, vai me lembrar um pouco, a reta final do Campeonato Brasileiro. Uhum. Quando o Palmeiras precisava ganhar os jogos dele, foi lá, por exemplo, na última rodada, não teria sido campeão se ganhasse, mas perdeu do Fluminense. Sim. O Palmeiras precisa ganhar os seus jogos. Por exemplo, um jogo contra o Botafogo, recebe, e joga contra o Mirassol fora. O jogo contra o Mirassol fora não é um jogo, assim, aquele falam, não, é um jogo muito tranquilo. Não é. Dentro do que os times do interior podem oferecer aqui, um jogo contra a Ponte, um jogo contra o Novo Horizontino, nesse momento, um jogo contra o Mirassol, são jogos um pouco mais complicados. O Palmeiras tem que pensar como ele pode produzir mais, se é que o Palmeiras acha tão relevante o tetracampeonato paulista, inédito na era profissional do futebol. Sei que o Jean gosta, né? Eu já adoro que fica com o título paulista muda as coisas, que ele é importante, que não sei quem chora quando ganha e não sei o quê. Mas se ficar na primeira fase é feio, né? Não dá para ficar na primeira fase. Não dá. Agora do ano passado. O que é pior, não se classificar ou perder uma final para o Corinthians, por exemplo? Eu acho que não se classificar, dependendo de como perder. O Palmeiras tem a resposta dele, cada um. A história do 9 vai ficar muito viva. Você pode dar sua opinião já sobre você pode falar a história dos chutes a gol desperdiçados, isso vem tudo desde o Campeonato Brasileiro. Isso respinga muito nesse atual trabalho do Abel. Então, vai ser uma maneira muito parecida, vai parecer um revival, uma continuação do que era o Palmeiras inoperante no ataque no fim do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a história, esse vai ser o discurso. Então, isso é muito pesado. É muito importante que o Palmeiras vá para esse mata-mata. Acho que o Abel sabe disso, ele tem a noção. Eu acho que, assim, em relação ao que o Birner falou, do ponto de vista emocional, obviamente é pior você perder a final para o Corinthians. Agora, mas no futebol é isso, você acabou de ter essa discussão. Mas isso é diferente de você dizer que o título vale ou não vale. O que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista racional e de avaliação de trabalho, não se classificar na primeira fase do Campeonato Paulista é um absurdo. Eu não acho que o título não vale, eu só acho que ele não é relevante, é só isso. Não, tudo bem, não vou. Assim, discutir o título. Também tem um ponto, assim, que é você quer olhar o copo meio cheio. Se você sai agora do Paulista, você vai ter praticamente um mês parado, pensando numa temporada em que você vai ter um brasileiro atípico, você vai parar para ir para o Mundial enquanto os outros times vão descansar e vai voltar. Que você já não teve o descanso ideal, porque já começou mais cedo. Exato. Você ganha uma pré-temporada que vale ouro. É o Botafogo do Luiz Castro. Isso. Você vai pegar esse tempo aqui. Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente já vai reproduzir aqui o que se falou para Leila e Barros, que não foi nada muito agradável agora há pouco lá no Allianz Parque. Então, assim, é um mês para preparar o time, para fazer ajuste? Sim, mas num ambiente de pressão externa, o problema que não é o melhor. Exatamente, porque aí você volta desse um mês. Primeiro jogo assim, você empata, o segundo você perde, pronto. De uma perda de final de estadual, a real é que esse ano, normalmente você tem uma semana entre o estadual e o brasileiro. Esse ano você tem 3 dias. Você vai decidir o estadual no meio da semana, voltando à data FIFA, e no fim de semana tem brasileiro.
Então, assim, acho que nem a euforia vai poder durar muito, mas ninguém vai ter tempo também para ficar... 72 horas. É isso, assim. É isso. Você dá... Não, tem que virar a chave, ponto. Nesse aspecto, é melhor até isso agora, como é agora, do que foi nos últimos anos, quando os times jogavam a Libertadores junto com a final do Paulista. Tanto que o Palmeiras poupou na final do Paulista para jogar Libertadores, depois fez o contrário, né? Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do calendário, assim, claro que tem a vantagem teórica de você... Mas também, assim, eu acho que você ter os jogos, são 5 jogos que você teria a mais chegando a uma final, né? Porque a gente lembra que quartas de final é um jogo só. Cara, são jogos que no fim você faz, para quem está, inclusive, em remontagem de time, isso vale de alguma maneira para as duas equipes, né? Seja por voltas de jogadores machucados, seja por contratações ou, sobretudo, por saídas. A gente vai falar do mercado e tal. Mas eu acho que não vejo essa vantagem tão grande de você ficar esse mês parado. E a desvantagem da pressão, seja para que lado for, ela vai ser grande. Né? Por mais que o Palmeiras tenha todos os títulos conquistados nos últimos anos, a gente sabe como que as coisas funcionam aqui. A gente já está vendo, acho que, né, como o Léo falou, a gente já está, como você falou, William, a gente já está ouvindo, a gente já percebe, né, uma insatisfação, tratamento que são tratamentos meio que incompatíveis com a qualidade dos profissionais que a gente está citando, mas é assim que as coisas funcionam. E aí eu acho que este prejuízo, o prejuízo da pressão, da insanidade, do quanto você torna insano o trabalho das pessoas que estão ali, né, no dia a dia do clube, é uma desvantagem muito grande. Essa pressão é sempre terrível. Ficar fora da festa que os outros estão fazendo nunca é bom. Olha só o que aconteceu hoje no final aí, professor, companheiros da mesa, vamos dar uma olhadinha, sobe o som aí. Terminou o jogo no Allianz, rolou isso aí, vamos lá? Atenção, torcedor, invasão de previsto em lei, assim como a respeite a reclusão em luta, punição ao Palmeiras. Eu sei que vocês não vão concordar com o xingamento, mas eu quero saber se o torcedor tem razão com a insatisfação. De novo com Barros, teve citação a Leila também, tem trecho também que a gente não mostrou no momento, a gente talvez ainda coloque no programa. Dinheiro não é do Barros. Mas eu quero saber se o torcedor tem razão. Depois de 10 jogos, o Palmeiras deve se classificar, enfim, independentemente disso. Estou falando de desempenho, do que se viu em campo nesses 10 jogos, do trabalho do Abel, com o que já vinha do ano passado, se o torcedor tem razão. Bom, se o Abel tivesse um centroavante com qualidade para definir as jogadas, o Palmeiras já estaria classificado. Então é o Barros, então tá certo? A equipe pode produzir mais sem o centroavante. E pode fazer mais gol sem o centroavante. Então, eu acho que não tem um responsável só. Vamos lá. É óbvio que quando você olha para a temporada do Palmeiras, é muito importante ter esse jogador. Talvez esse jogador seja o Paulinho. Seria legal ter um outro centroavante também. O Paulinho gosta de jogar com dupla de ataque na frente, a gente já discutiu isso bastante aqui, né? O melhor rendimento dele no Atlético foi ao lado do Hulk. O Abel está até jogando muitas vezes em 4-1-3-2, 3-1-4-2, ou seja, ele que jogava com um jogador mais adiantado, jogava 4-2-3-1, está jogando 2. Eu acho que ele já está preparando a equipe para a entrada do Paulinho lá na frente. Então, eu entendo a insatisfação do torcedor pelo nível do jogo do Palmeiras, pela sequência de partidas não tão boas ou partidas medianas para baixo da equipe, pela classificação, porque empatou um clássico em casa, porque só criou em jogada aérea, porque faltaram ideias de construção. Eu repito, o Palmeiras pode fazer mais com o elenco que tem. Acho muito injusto cobrar rapidamente isso, porque a gente está na 5ª para 6ª semana de temporada e não teve pré-temporada, ou seja, o período de construção da equipe é muito curto e ele tem que acontecer ao longo do ano. O Abel tem usado, para mim, bem, porque ele tem feito vários testes no estadual, e o estadual, para mim, serve para isso. Né? Então, e testes significam que, às vezes, as coisas podem andar como ele imaginava, às vezes elas não podem andar
né? Ele está vendo reação de jogadores, colocando jogadores da base, ele está usando o estadual como tem que ser usado. E isso pode ter um preço. Ele não estava utilizando, ele começou a utilizar o Flaco. Ao contrário do que ele fez, por exemplo, no ano passado, que ele usou muito mais o time titular do que eu acho que ele devia. É só minha opinião, não é expressão absoluta da verdade, tá? Então eu acho que ele está usando o estadual da melhor maneira possível. Isso pode custar a classificação, isso pode ter um preço, mas é óbvio que a torcida quer um centroavante, é difícil contratar. Não dá para ficar fazendo mais experiência. Por exemplo, Flaco Lopes custou 50 milhões, tá? Então acho que o Palmeiras tem que trazer um jogador que chega e joga. Fecha a camisa titular, esse é meu 9. Sabe? E isso é difícil trazer. E vamos esperar para ver se a diretoria vai trazer ou não. Por enquanto, eu entendo a satisfação da torcida. E aí, ela tem que olhar para a direção já. Vamos lá. Eu acho que assim, tem duas coisas. Eu até quero desvincular minha análise do grito da torcida hoje, porque é esse mesmo grupo que a gente viu xingando aí, xinga já há um bom tempo. Xingou tem uma questão ali, né? Tem uma questão. Xinga no terceiro dia, terceiro jogo, quando o Palmeiras ainda estava jogando, né, com o time metade titular num jogo, metade titular no outro, já estava xingando, já estava reclamando e tal. Então, não vou nem... Eu quero desvincular o que eu penso do que eles pensam, porque às vezes o que eles pensam não é só em relação ao time de futebol e a capacidade do time vencer ou não. O que eu acho é que as críticas, elas cabem muito pelo que não se fez já na temporada passada. Porque essa ausência de centroavante, e isso eu me lembro de ter falado ao final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Flaco Lopes fez 11 gols, foi exaltado inclusive por boa parte da torcida como, opa, chama o novo Evair aí e tal, e claramente não era o novo Evair. Então, não que ele seja um jogador absolutamente limitado, sem nenhuma capacidade, mas ele nunca esteve, eu acho, e eu estou falando do Flaco, mas isso se aplicava também ao Rony, no nível do restante do elenco, se você olhasse para as outras posições, para as capacidades de mudança que o Palmeiras tinha na zaga. O Rony ano passado, você está falando, né? Não historicamente no clube, né? O Rony no ano passado. Quando começa a temporada, o Palmeiras tinha esses dois centroavantes. E eu me lembro de ter falado no final do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisa ir atrás deste centroavante. O Abel chegou a falar isso também. Mas precisa do cara que chegue para jogar, que seja o... Essa tem que ser a contratação. Muito bem, passou-se um ano, esse cara não veio. Mais um ano está passando e esse cara não veio. O Paulinho vai resolver todos os problemas? Eu acho que, no fim das contas, olhando hoje, acho que a diretoria está apostando tudo no Paulinho praticamente. Porque, se você for olhar, o Palmeiras perdeu o Dudu, o Palmeiras perdeu o Rony, o Palmeiras perdeu o Lázaro, o Palmeiras perdeu o Rômulo, que era uma alternativa ofensiva. Saíram 4 jogadores do elenco. Estou falando só dos atacantes, dos meio-atacantes, caras de frente. E, por enquanto, você tem 2 contratações que eu acho que são boas, porque o Facundo me parece ser um bom jogador, o Paulinho não se discute. E acho que a questão é que a gente está falando do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje é uma potência do futebol brasileiro. O Palmeiras quis trazer o Andréas e um centroavante. Abriu mão de trazer um jogador a mais? Não, o Palmeiras... Quando não consegue trazer o Andréas, porque parece que o Palmeiras quer trazer mais de um jogador. O Palmeiras falava em trazer o Andréas, o Palmeiras... E o Andréas acaba desistindo, o Fulano não topa a negociação. Mas no caso do Claudinho, parece que estava tudo encaminhado, não estamos falando de centroavante, estamos falando... Sim. Então, assim, claro que existe uma intenção de contratar, me parece que há essa intenção de contratar, mas é um roteiro muito parecido com o que a gente já viu no ano passado. Esse papo de que vai contratar, de que vai chegar, de que vai atrás... E tem a pressão da janela, né? Que é agora no final do mês. Exato, então assim... E não é... fecha no final do mês, né? E só para que não me entendam mal, o elenco do Palmeiras não é ruim, evidentemente ninguém vai falar isso. Mas tá mais enxuto. E o Palmeiras... Por outro lado, não é um clube quebrado, não é um clube cheio de dívidas, não é um clube que está numa situação daquelas que a gente sabe que tantos clubes brasileiros... Fechou ano com superávit bom, inclusive. Exato. Então, assim, a partir desse momento, tendo o Palmeiras o que tem pela frente, olhando para a quantidade de jogadores que saíram e para as carências, que já são carências que vêm desde o ano passado, me parece que, de fato, a direção merece críticas, sim, tá? Porque, no fim, também parece que você não pode criticar, porque a Leila tem uma postura, tem uma coisa, sabe lidar com... Eu concordo com grande parte dessas coisas, né? A postura que ela tem em relação a outros dirigentes, como ela defende o Palmeiras e não sei o quê. Tudo bem, isso é uma coisa. A questão do mercado, que envolve muito Barros, de fato envolve muito Barros, eu acho, e defendi já muito Barros aqui,
Porque eu acho que o torcedor brasileiro também gosta daquele cara falastrão, que aparece, que se coloca... totalmente low profile, né? Ele tem muitas qualidades. Agora, eu acho que especificamente neste momento, diante das carências que são evidentes desde o ano passado e do que o Palmeiras não está conseguindo contratar, algumas críticas cabem, sim. Agora é curioso que só lembraram da falta do centroavante. O grande Palmeiras teve esse centroavante prometido uma vez, que era o Luiz Adriano. E depois saiu mal com a torcida. O resto é o Abel que deu um jeito lá do Rony jogar ali. Antes você tinha o Palmeiras chegou a ser campeão brasileiro com o Gabriel Jesus ali ocupando. De repente, essa grita do centroavante. Eu acho também que tem que ter um centroavante no elenco, pelo menos como opção. Nem que o Abel não queira jogar com um homem de referência. Sim. Se você tiver, por exemplo, Paulinho e o Estevão, antes que o Estevão saia, você está bem servido em termos de ataque. E o Facundo faz a do Estevão depois que ele saiu, obviamente, não é a mesma técnica, mas é muito bom jogador também. O grande problema, Bino, não é não ter o centroavante, é quando falta gente para ocupar a função do centroavante. Mesmo nos últimos jogos, o Maurício fez isso bem em 2 partidas. Aliás, isso é bom lembrar, em 2 não, até mais, né, Celso? Eu acho que é bom lembrar disso também, porque na hora que, né, as coisas, o Abel Pardal, as críticas que eu tenho a fazer ao Abel são todas de comportamentais, quase todas comportamentais, de postura, seja em campo, seja em entrevista coletiva. Mas ele achou uma solução, ele vinha achando uma solução. Sempre achou a solução. Agora a gente não sabe se essa lesão do Maurício vai tirá-lo por muito tempo, se não vai. O choro dele no banco de reservas hoje indicava que a coisa pode ser séria, mas o Maurício talvez viesse sendo o melhor jogador do Palmeiras nesse começo de temporada, inventado numa nova posição. Tiro talvez, eu cravo que sim. Pois é. O Maurício certamente. Ele. E as críticas, as críticas são comportamentais, os elogios têm que ser a favor das mágicas que o Abel sempre fez. Tanto que a torcida não xingou o Abel, xingou a diretoria.